esse conceito, digamos assim, de fé, de unidade nacional, vou ter que invocar agora o Miguel Reale. Eu gelei, ele falou da teoria tridimensional do direito. Ele não falou o que é, porque eu vou usar a teoria tridimensional do direito. Teoria tridimensional do direito, criada por Miguel Reale, ele dá um conceito de direito em que o direito é a composição de 3 elementos. Fatos, a vida em si, como as coisas ocorrem, os chamados fatos jurídicos, fatos da vida. Nascer, sentir fome, se casar, se apaixonar, odiar, gostar, não gostar, ter filhos, ter a concepção, morrer, fatos da vida. Vender coisas, entrar num acordo, fatos. Normas, regras. Então eu tenho determinadas regras. No sistema ordenativo eu tenho independência local para as regras. Cada província tem a sua regra. Eu não tenho lei federal, eu não tenho código. Eu não tenho nada disso. E o que é o sistema ordenativo? Se vocês forem olhar as ordenações manuelinas, filipinas, a primeira foram as alfonsinas, depois manuelinas de 1521, filipinas de 1603, já pelo rei Dom Felipe II. As ordenações, elas são como se fosse um apanhado de experiências. Então você vai ver, por exemplo, no livro 5º das ordenações, que fala sobre direito penal, ele não vai ter aquela coisa parecida com um código hoje em que ele descreve o problema e aplica uma pena. Ele vai falando de vários problemas e de várias formas de tratar aquele problema. Isso vai de província para província. Cada província vai aplicar aquilo de uma determinada forma. O que ele não pode fazer é se distanciar ao utilizar aquela norma ou aquela tradição de um valor comum. Como é que o valor comum era garantido na época? Você tinha um cargo que não era eletivo, que era um cargo indicado pela corte, chamado juiz de fora. O que é o juiz de fora? O juiz de fora é o cara que vai garantir a aplicação das ordenações sob um prisma valorativo unificado. Esse cara tinha que se formar em Coimbra, tinha que estudar trivium, quadrivium, astronomia, astrologia também, eles eram astrólogos na época. Tinha que estudar astrologia também. Matemática, ciências, filosofia, teologia, e aí ele se tornava um doutor em direito, estudando tudo isso. Ele não estudava regra, ele estudava filosofia, para chegar aqui como juiz de fora e poder aplicar ou garantir que a aplicação daquelas regras localmente não iam se distanciar dos valores do sistema axiológico. Agora vamos voltar para o Miguel Reale. Você tem os fatos, você tem a regra local, mas aquele juiz de fora, ele tinha que garantir a unidade valorativa, a chamada unidade axiológica, a unidade de valor. Ele garantia a unidade de valor. Então, o valor tinha que ser o mesmo para o território todo. Essa foi a grande sacada que manteve a colônia coesa. O que é que Dom Pedro, durante a independência, foi fazer? Foi exatamente garantir a manutenção desses valores. Não, isso aqui não dá, cara. Ah, mas eu quero, porque na eleição municipal foi uma briga, né? Quando ele foi para São Paulo, foi uma briga a respeito de uma eleição para o município de Santos, Santos São Vicente. Teve uma briga entre os Andrada e uma outra família local a respeito de como tinha que ser conduzida, e foi dissolvida a Câmara Municipal, os caras começaram a brigar e etc. E aquilo começou a se alastrar, e o pessoal de Itu começou a falar com o pessoal de Santos, falou, vamos se separar, vamos criar um negócio aí igual Simão Bolívar, vamos fazer um negócio separado. Eu não parou. Não. Qual o problema aí? Ah, tem esse. Não, mas você é amigo do Andrada. Não, esquece o Zé Bonifácio. Está lá no Rio de Janeiro, eu sei que esse é o irmão dele, e ele foi lá apagar incêndio, apagar fogo, para não perder a unidade nacional. Ele era um portador de valores, é isso que o Dom Pedro fazia. Ele era um portador de uma bandeira de valores.
Esse foi o papel dele. A nossa independência foi uma independência de manutenção de valores. Não tem na história da humanidade um processo de independência como o nosso. Não tem. Profundamente trabalhado, filosófico, lógico, sem dar tiro, sem dar tapa na cara, conversado, tratado. Não tem, a gente não tem essa capacidade de agradecer e louvar o que aconteceu. Então, tudo isso sob o comando de uma fé católica. Dom Pedro I era extremamente, profundamente católico, profundamente pio. É outro detalhe da biografia dele que não é muito trabalhado. Então, comecem a notar o que de fato ocorre nesse período.